Olá pessoal, então nós vamos continuar aqui no nosso capítulo 7, Tendências evolutivas dos grupos dos animais, certo? E aí, então nós vamos passar para o ponto número 2, tá? Que é a nossa aula 17, que fala sobre os sistemas corporais dos animais. Essa aula eu dividi, esse tema aí, sistemas corporais dos animais, eu dividi em duas aulas, certo? Então, nessa aula vai ser falando sobre o sistema digestivo e respiratório dos animais, tá? E nas outras aulas vai falar sobre o sistema circulatório, tá? E excretor dos animais, tá bom? Então, nessa aula nós vamos falar sobre o sistema digestivo e respiratório. Então, os animais, eles são organismos heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles se alimentam de outros organismos, ou então de vegetais, certo? Isto é, que obtém substâncias orgânicas nutritivas de outros seres vivos. A energia necessária para o funcionamento corporal vem principalmente da chamada respiração aeróbica, tá? O que está envolvido na respiração aeróbica? O oxigênio, tá? O alimento, certo? E também a utilização da água, tá? Está dentro desse processo aí, certo? Essa respiração aeróbica é um processo intracelular em que substâncias orgânicas provenientes do alimento reagem com o gás oxigênio obtido no meio. Os principais produtos do metabolismo é gás carbônico e excreções nitrogenadas, que são constantemente eliminadas do corpo. Então, nós temos aí, né, no nosso corpo a entrada de alimento, a entrada do oxigênio e também a absorção de água, certo? Que vai ocorrer então, e tudo isso é matéria que produz energia, que vai então resultar no desenvolvimento dos animais. E como resultado das reações que ocorrem na respiração aeróbica, nós temos a produção de resíduos, tá? Que é o CO2 e excretas também, tá? Então, nós vamos falar aí sobre os sistemas digestivos, que nós temos nos animais nós temos dois tipos de sistema digestivo, que é a digestão chamada extracelular, que ela ocorre, que é a quebra do alimento que ocorre fora da célula, e a digestão chamada extra e intracelular, certo? Sistemas respiratórios. Nós temos aí então dos animais 4 diferentes sistemas de respiração, certo? Que é a respiração cutânea, respiração traqueal, respiração branquial e respiração pulmonar, certo? Nós temos aí um grupo de animais, uma classe de animais vertebrados que são, por exemplo, os anfíbios. Os anfíbios, eles possuem, durante o seu desenvolvimento, até chegar à fase adulta, eles vão passar por 3 sistemas respiratórios. Tanto respira pela pele, que é respiração cutânea, tanto respiração branquial, como respiração pulmonar, certo? Então, os anfíbios são os únicos grupos de animais que contêm 3 tipos de respiração aí durante o seu desenvolvimento, seu crescimento até chegar à fase adulta, tá bom? Só a título de informação. Então, vamos falar sobre os sistemas digestivos. Nós temos que, em todos os animais, com exceção dos poríferos, o alimento ingerido pela boca segue por uma cavidade em forma de bolsa ou de tubo, onde é eventualmente umedecido, triturado, que é chamado de digestão mecânica, e digerido então por enzimas, certo? Então nós temos todos os grupos de animais ocorrem isso, exceto nos poríferos, porque os poríferos eles são filtradores, tá? Já é outro sistema, outra forma de digestão, certo? Não é a digestão como ocorre nos demais grupos de animais, pela absorção de digestão por parte de enzimas. Nós temos então a digestão extracelular, em que todos os animais com sistema digestivo, que tem em todos os animais com sistema digestivo completo, certo? E a digestão extra e intracelular, que ocorre em quinidários e platelmintos, pois possuem sistema digestivo incompleto, tá? Nós temos na ordem aí poríferos, quinidários, platelmintos, depois os nematelmintos, tá? Então, os primeiros não têm sistema digestivo, tá? E que são os poríferos, e nós temos então os quinidários e platelmintos, que ocorrem então a digestão extracelular, depois intracelular.
O que isso quer dizer? Que o alimento ele começa a ser quebrado fora da célula e só termina a quebra do alimento, a formação das substâncias que nós chamamos de nutrientes, como a glicose, as proteínas, as gorduras, dentro da célula. Então, só termina a quebra dessas substâncias, a formação, quebra do alimento e formação dessas substâncias dentro das células. Nesse caso aí, nos quinidários e platelmintos, certo? E na digestão extracelular, que são todos os demais animais com sistema digestivo completo, que são os hematelmintos, endianteteus, cordados, no caso do nosso grupo de animais, todos eles, então, ocorre a digestão extracelular, em que o alimento ele vai iniciar, então, a sua entrada no organismo pela boca, certo? E terminar no ânus. Então, entra pela boca, ocorrendo inicialmente uma digestão mecânica, e aí então vai passar então por cavidades até chegar ao estômago, certo? Até chegando no estômago, onde o alimento ele vai ser quebrado por enzimas. Certo? E essas enzimas, então, esse alimento já quebrado por enzimas, ele vai ser absorvido no intestino delgado, e absorção de líquido no intestino grosso, e sendo eliminado, então, pelo ânus. Esse é um sistema digestivo completo, certo? E nesses animais quinidários e platelmintos não existe, então, esse sistema digestivo completo. Ele é incompleto, não tem ânus, certo? O que acontece com o alimento? Pelo mesmo lugar que ele entra, que é absorvido, certo? Principalmente por uma faringe, né? Que nesses animais são bem desenvolvidos, ela que serve para a absorção do alimento para o interior do animal. Por esse mesmo lugar o alimento entra e as excretas do alimento também saem, tá bom? Então aí representando um vertebrado, o peixe, nós temos aí o sistema digestivo dele, tá? Se inicia na boca, passa então passa pelo esôfago, chega então ao estômago. Nesse estômago vai ocorrer então a digestão, a quebra final do alimento, e aí então vai sendo absorvido pelo intestino, e do intestino então sendo eliminado pelo ânus. Esse é um sistema digestivo completo, onde tem uma entrada e uma saída de formas diferentes, certo? Agora vamos falar sobre os sistemas respiratórios, tá? Então, todo e qualquer animal, ele necessita então de oxigênio para a sua sobrevivência. E esse oxigênio ele é utilizado pelas células para quê? Para a respiração aeróbica, certo? Então, o suprimento de gás oxigênio para as células e a remoção de gás carbônico produzido no metabolismo animal ocorre por meio da respiração, processo que consiste em realizar trocas gasosas entre o corpo e o ambiente, tá? Então, quais são os tipos de respiração que nós vimos lá no início? Respiração cutânea, respiração branquial, respiração traqueal e respiração pulmonar, tá? Então, respiração cutânea. Cutis quer dizer pele, cut, pele. Então, respiração por a pele, tá? E para que ocorra, então, a troca de gás pela pele, é necessário que essa pele ela esteja sempre úmida, tá? E quais são, então, esses animais que fazem essa respiração cutânea? Principalmente os anfíbios, tá? E alguns anelídeos, os anelídeos também, certo? Mas os que nós mais conhecemos que realiza respiração cutânea são os anfíbios, e eles estão sempre em um local úmido, tá? Observem, os anfíbios, eles se reproduzem num tempo de umidade maior, e eles vão sobreviver maior parte do tempo no ambiente úmido. Vocês nunca vão ver ele no ambiente ensolarado, no sol. Eles necessitam estar sempre no ambiente de sombreado e úmido para que ocorra então a troca gasosa na pele dele, certo? Então, essa respiração cutânea só ocorre em animais que vivem na água, como alguns anelídeos, tá? E em ambientes úmidos. Isso ocorre em poríferos, em quinidários, em platelmintos, em nematelmintos, alguns anelídeos
também em anfíbios, certo? Então, desde os poríferos até os anelídeos, todos eles necessitam de estar perto da água, no ambiente úmido, para realizar a respiração cutânea. Primeiro grupo, poríferos, evolutivamente, depois quinidários, depois platelmintos, depois nematelmintos, ou chamados nematódios, depois os anelídeos e os anfíbios lá nos cordados, certo? Nos vertebrados. Respiração traqueal. A respiração traqueal ela é realizada principalmente por insetos, tá? Por artrópodes insetos. O sistema traqueal comunica-se então diretamente com a superfície do corpo por meio de poros, denominados espiráculos. Então, por onde vai entrar o ar, vai ser então chamado de espiráculos. E observe que não é na parte anterior do animal, tá? Não é na cabeça do animal, é sim lá no abdômen. É lá no abdômen onde vai ter então os espiráculos, que por onde vai entrar o ar, certo? Ocorrer as trocas gasosas, eliminação de gás carbônico e absorção de gás oxigênio, tá? E esse ar ele vai circular por uma traqueia e ser levado diretamente para todas as células, tá? Principalmente as células musculares, que são as que mais necessitam de oxigênio, tá bom? Então, o oxigênio aí ele vai ser absorvido pelo espiráculo, distribuído pela traqueia, e ele não vai, observe que não vai para um sistema circulatório como no nosso caso, no caso do corpo humano, tá? E outros animais. O oxigênio ele vai ser levado diretamente para todas as células, principalmente as células musculares, tá bom? Respiração branquial. A respiração branquial ela está presente em peixes, em crustáceos, em diversos anfíbios, também equinodermos, anelídeos e moluscos, tá? Então, a respiração branquial nós conhecemos ela principalmente presente em peixes, tá? Na parte que nós chamamos de brânquias. E ela vai ter a função de absorver, então, as brânquias vai absorver, então, o oxigênio presente na água. Tá? Observem no peixe, a água entra, então, fluxo de água é pela boca e vai sair, então, pelas brânquias. Ao momento que ele sai pelas brânquias, elas absorvem, então, o oxigênio dissolvido na água, certo? E esse oxigênio dissolvido na água vai ser, então, transportado pelo sangue para as células do corpo. E da mesma forma, ao contrário, o gás carbônico. O gás carbônico vai ser retirado das células do corpo e ser levado para as brânquias e eliminado então na água, tá certo? Esse tipo de respiração ela ocorre então nos peixes, em anfíbios, tá? Nós temos aqui a salamandra. Salamandra, observe essas estruturas na cabeça dela, tá? São brânquias, certo? Por isso eu falei que os anfíbios eles têm um sistema branquial, tá? Para absorção de gás e oxigênio. Ao redor da cabeça dela tem um sistema de brânquias que vai absorver, permitindo ela sobreviver debaixo da água, certo? E aqui então nós temos um tubículo. Tubículo que é várias espécies de anelídeos, tá? E essa estrutura aqui para fora da água, dentro da água, é claro, as brânquias, onde vai ocorrer então a absorção do gás de oxigênio, que é um tipo de anelídeo, né? Aí os tubículos. E temos a respiração pulmonar, tá? A respiração pulmonar é uma adaptação à terra firme. Todos os animais que vivem em ambiente terrestre, certo? Como alguns moluscos, nós sabemos que a maioria dos moluscos vivem em ambiente úmido e principalmente de água doce ou de água marinha, ambiente aquático marinho, tá? Mas, por exemplo, alguns também de ambiente de terra firme, tá? Os caracóis, os caramujos, eles têm também têm um sistema de respiração pulmonar. A maioria dos anfíbios adultos também tem, tá? Os adultos, répteis, aves, mamíferos, têm respiração pulmonar.
onde ocorrem então as trocas gasosas com ar, que ocorre por meio de órgãos internos ricamente vascularizados, que são chamados de pulmões, tá? Nos pulmões é rico em vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos é que vão, então é por eles então que vão ocorrer a eliminação do gás carbônico para o ambiente e a absorção do gás oxigênio, certo? Então nós temos aqui, ó, um pulmão da salamandra, um pulmão um pouco menos desenvolvido, não tem tantas vasos sanguíneos, não tem tantos, né, não é muito vascularizado como nos demais animais, tá? O sapo, no sapo também nós temos aí, tem do lagarto, que é um réptil, tem das aves. Nas aves, elas formam também os chamados sacos aéreos, e esses sacos aéreos podem entrar também para dentro dos ossos dela, tá? Dentro da cavidade óssea dela, onde vai também auxiliar no voo, certo? E também nós temos aí de um mamífero. Já do mamífero, diferentemente dos demais animais, além de ser bem vascularizado, também tem os chamados alvéolos pulmonares, tá? Os alvéolos que vai ser a parte principal dos pulmões, onde vai ocorrer a absorção e eliminação de gases, a absorção do gás oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Então, a respiração pulmonar, ela consiste então na absorção e eliminação de gases por um órgão chamado pulmão, e é uma adaptação principalmente a animais de ambiente terrestre, certo? Então, pessoal, a aula era essa. Muito obrigado e até mais.